Fala, galera! Aqui é o professor Leonardo Nascimento e esse vai ser o nosso segundo vídeo da websérie, que lembra que toda quinta-feira, 11 horas da manhã, a gente tem o lançamento de vídeo novo dessa websérie de 7 episódios. Nós estamos no segundo agora. E o que eu vou falar nesse segundo episódio dessa websérie? Eu vou falar para vocês sobre os efeitos mecânicos das manipulações vertebrais. Por quê? Quando a gente começou a aprender efeitos mecânicos, manipulações vertebrais, as primeiras escolas que começaram a ensinar manipulações vertebrais se basearam diretamente no conceito das assimetrias e restrições de mobilidade. E quando a gente pensa em assimetrias e restrições de mobilidade, que foi o que aconteceu no começo das manipulações, então a gente utilizava fisioterapia manipulativa porque a gente percebia que tinha uma rigidez na torácica, uma rigidez na lombar, então a gente fazia alguns testes de mobilidade, por exemplo, póstero anterior. Depois, esses testes foram mais fundamentados, inclusive hoje fazem parte de algumas regras de predileção clínica, que a gente vai ver depois também nessa websérie. Mas o que a gente precisa entender? Que esse modelo de assimetria, né, de encontrar uma transversa diferente da outra, e depois que você encontra essa transversa diferente da outra, você faz um raciocínio mecânico em cima disso e define os parâmetros da sua manipulação, foi utilizado por anos e anos e anos e anos e anos. Tanto pela osteopatia, quanto pela quiropraxia, quanto pelas terapias manuais. E aí eu pergunto para vocês, o que tem de tão verdade nisso e o que tem de tão errado nisso? Então, eu vou explicar primeiro para vocês o que tem de errado nesse modelo desse modelo de assimetrias, tá? Primeira coisa, como vocês sabem, eu pesquiso palpação, eu tenho estudos publicados sobre palpação, sobre exame palpatório. Então, é uma área que me interessa demais, que eu estudo bastante. O que acontece na prática com a palpação? A prática é a seguinte: quando você tem uma assimetria vertebral, você tem uma assimetria que pode ser da ordem de 0,5 milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, até 3 milímetros. Então, vamos pensar que a transversa de uma vértebra da torácica, de uma vértebra da lombar ou de uma vértebra cervical tenha uma rotação vertebral, certo? Essa rotação vertebral é associada também ao movimento de inclinação. Por quê? Porque isso está no livro do Capandi. É um movimento combinado da vértebra. Então, quando ela faz uma rotação, ela tem uma tendência a se inclinar, e quando ela faz uma inclinação, ela tem uma tendência também a fazer uma rotação. Isso é um movimento que a gente chama de coupling movement. Ele está descrito em livros de biomecânica, e em cima desse coupling movement, teve um cara que desenvolveu um raciocínio e falou assim: é assim que a gente vai decidir como a gente vai manipular. Então, esse cara chamava Fraier, e esse francês chamado Fraier, ele desenvolveu o que a gente chama de leis de Fraier. E essas leis de Fraier são modelos de entendimento biomecânico que, para ele, funcionavam como fatores preditivos para realizar um tratamento manipulativo. Então, ele definia da seguinte forma: que a vértebra podia ter um deslizamento anterior ou posterior, uma rotação direita e uma rotação esquerda, uma inclinação direita e uma inclinação esquerda. Então, ele partiu de duas premissas iniciais: quando a vértebra estava em posição neutra e quando a vértebra estava em posição não neutra, que no caso seria anterior, quando é uma flexão, e posterior, quando é uma extensão. E por que eu estou fazendo questão de falar de anterior flexão e posterior extensão? Porque essa terminologia de anterior e posterior é utilizada em outras terapias, por exemplo, a quiropraxia, que não utiliza o Fraier, mas ele usa uma posterioridade com uma inclinação à direita, que é basicamente a mesma coisa, só que eles mudam a referência do nome, tá? E o que acontece? O Fraier, ele definia o lado que tinha que ser manipulado como o lado que estava fechado ou o lado que estava aberto. Então, normalmente, as disfunções em extensão faziam um fechamento e as disfunções em flexão faziam uma abertura. E isso era o parâmetro suficiente para ele determinar a correção. E ele fazia uma avaliação por palpação de localização e restrição de mobilidade. E aí ele encontrava a região que ele precisava ser manipulada. Qual que é o grande problema disso, ou da avaliação da quiropraxia das posterioridades, ou até do outro tipo de avaliação que se utiliza em osteopatia, que é a avaliação do TART. Então, o TART quer dizer o quê? O primeiro T quer dizer tensão, o A quer dizer assimetria, o R quer dizer restrição de mobilidade e o outro T quer dizer de tissue, de tecido, de restrição de mobilidade tecidual, que pode ser traduzida por um esclerótomo positivo, a restrição, um teste de mobilidade positivo, onde a vértebra faz o movimento no sentido e não faz para o outro,
a gente tem a assimetria como a posterioridade da transversa e a tensão como uma hipomobilidade no teste de Quick-Scan ou teste de Thompson ou qualquer teste de pressão posterior anterior que você queira usar, que depende do decúbito, está sentado, deitado ou em pé, ele muda de nome, mas é um teste de pressão posterior anterior, onde você determina uma hipomobilidade facetária. E, inclusive, esse teste de pressão posterior anterior pode ser utilizado como teste provocativo para síndromes facetárias. Beleza? Então, a gente sabe que esse teste de posterior anterior tem uma boa confiabilidade, é utilizado por praticamente todas as pessoas que pensam em parâmetros mecânicos de manipulação e até por quem pensa em parâmetros neurofisiológicos. Guarda essa informação. Esse teste de pressão posterior anterior vai ser utilizado em muitas situações na sua prática clínica se você utiliza manipulações. Ele tem boa confiabilidade e vale a pena você saber fazer ele direitinho, tanto com o paciente deitado de barriga para baixo, quanto com o paciente sentado, quanto com o paciente em pé. Beleza? Eu prefiro fazer com o paciente deitado de barriga para baixo. Para mim, é a posição que apresenta melhor confiabilidade, de acordo com os estudos também. Nesse modelo biomecânico, vamos ver o que o Bialowski, naquele estudo que a gente está seguindo como modelo, fala desse modelo biomecânico. Então, eu falei para vocês que essas assimetrias que a gente encontra são assimetrias que não apresentam uma boa confiabilidade clínica, porque se você palpa a transversa de um lado e de outro, qual é a chance de você ter uma variação anatômica dessa transversa? Na posição dela, que vai te indicar que ela tem uma rotação, uma inclinação. A gente tem como incidência de alterações anatômicas da coluna vertebral, de transversa e de espinhosa, por exemplo, de 15% a 30% da população. Então, 15% a 30% dos seus pacientes, você não vai poder utilizar essa palpação de localização comparando a simetria. Então, será que isso é um teste com boa confiabilidade? Pensa que ele vai valer para 70% dos seus pacientes a 85% dos seus pacientes, tá bom? Então, 85% a 70% dos seus pacientes vai poder utilizar esses parâmetros. E qual a confiabilidade deles? Um teste, para ter uma boa confiabilidade clínica, ele tem que ter o índice de kappa, que é o índice de confiabilidade, acima de 0,7. E no melhor cenário de um teste de palpação de assimetria, a gente apresenta um índice de kappa de 0,6869. Então, a gente chega no limite do limite do limite. Então, quando você pega um cientista que vai criticar as manipulações vertebrais, uma das primeiras coisas que a gente vai ouvir é: a palpação de assimetrias não tem boa confiabilidade. E a palpação de assimetria é utilizada pela quiropraxia, pela osteopatia e por algumas escolas de terapia manual. Ou seja, pensando nos contras do modelo biomecânico, a falta de confiabilidade das assimetrias com certeza é o primeiro deles. E o que a gente tem de problemas a seguir? Deixa eu mostrar aqui para vocês com o paper. Então, a primeira coisa que vocês vão ver que ele fala é exatamente que os estímulos mecânicos a partir das manipulações, a gente tem esse mecanismo articular, né, de joint based, né, biased, que seria um movimento que tem um viés articular, tá? E tem um outro modelo que tem um viés de nervo. Então, tudo pensa em nervo, em liberação nervosa. Esse modelo de nervo é o modelo mais utilizado pelos quiropratas hoje, mas eles já utilizaram esse modelo biomecânico. E aí, o que a gente percebe aqui? Que a avaliação biomecânica como parâmetro pré-manipulativo não é confiável. E a palpação de posição e de movimento também foi demonstrada baixa confiabilidade. Essa revisão aqui do Seffinger et al. De 2004, ela mostra que a maior parte das palpações da coluna vertebral não apresenta uma boa confiabilidade. Então, se você vai pensar em parâmetros biomecânicos de uma manipulação, quando você bate com os parâmetros que a gente vai utilizar para manipular, a gente percebe que essa manipulação provavelmente vai ser, se utilizar um parâmetro biomecânico, ela não vai ter uma boa confiabilidade e uma boa aplicabilidade clínica. E o que acontece ainda? A efetividade desses parâmetros mecânicos de manipulação, devido a essas inconsistências associadas a esse mecanismo biomecânico, sugerem que outros mecanismos adicionais devem ser levados em consideração. Então, utilizar a manipulação somente com parâmetros de assimetrias ou de restrições de mobilidade tecidual é um grande erro. Por quê? Porque a gente sabe que esse modelo biomecânico não tem apresentado boa confiabilidade ao longo dos anos. Então, quem utiliza a manipulação pensando somente em assimetrias
ou tensões teciduais, ou esclerótomo positivo, ou restrições de mobilidade no sentido, pode estar cometendo um grande erro de regra de predileção clínica que eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos. Beleza? Então, esse foi o nosso segundo vídeo sobre o modelo biomecânico das manipulações e quais são os problemas que ele tem. Então, você vai encontrar agora no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre os mecanismos neurofisiológicos relacionados às manipulações vertebrais. Então, fica ligado, na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, sai o vídeo 3 sobre mecanismos neurofisiológicos das manipulações. Beijo, tchau, valeu!